São 7 horas da manhã, vejo Cristo da janela. O sol já apagou sua luz e o povo lá embaixo espera. Nas filas dos pontos de ônibus, procurando aonde ir. São todos seus cicerones, correm pra não desistir dos seus salários de fome e a esperança que eles têm. Neste filme, como extras, todos querem se dar bem. No trem pras estrelas, depois dos navios negreiros, outras correntezas. No trem pras estrelas, depois dos navios negreiros, outras correntezas. Cazuza, grande poeta, né? Então, bom dia para todos. Comecei com essa musiquinha falando sobre o sofrimento humano, sobre os novos navios negreiros, né? Depois dos navios negreiros, outras correntezas. Cazuza mostrando que a escravidão continua, que o sofrimento é muito grande. Eu mesmo estou aqui agora, né? São 7 horas da manhã. Ainda não são 7 horas, né? São 6 e alguma coisa. 6h15. Mas estou me preparando para mais um dia de trabalho. Já começando aqui, né? Com minha cachaçinha. Sem isso não dá, né? E um vinhozinho para matar o gosto da cachaça, né? Hoje eu não estou começando o dia com café, não. Estou começando um dia com vinho e com uma cachaçinha. Lá no trabalho, de repente, eu tomo um café para acordar. Porque eu já dormi pra cacete também, né? Eu durmo muito. Eu só estou praticamente vivendo para dormir, acordo para fazer os vídeos, acordo para pensar na vida, acordo também para fazer a manutenção do meu corpo, me alimentar e me hidratar, né? Porque quem bebe tem que se hidratar bem, né? Que a bebida tira, né? Água do seu corpo, né? Te desidrata. Então você tem que se hidratar bem, tem que ter consciência, né? Tem que ser um bêbado consciente. Como eu, né? Hoje, praticamente, eu não fico mais bêbado. Tô falando aqui, tô brincando, mas eu aprendi a beber com moderação. Eu bebo o suficiente para ficar tranquilo, para relaxar, mas eu entendi que a embriaguez é algo que não faz muito sentido para mim hoje, né? Sair de si, ficar sem o senso crítico, ficar simplesmente à deriva das suas emoções, que isso quer ficar bêbado, né? As pessoas querem se embriagar, se entorpecer, simplesmente para abrir mão do seu aspecto racional, para parar de pensar, né? Para isso que existe a droga no mundo, para você parar de pensar na realidade. Então, eu entendi hoje que eu tenho que beber com moderação. É isso que eu indico, né? Beber um pouquinho é muito bom, sabe? Tomar o seu vinhozinho, tomar sua cachaçinha. Você tem que achar a bebida que se adequa a você. Todos nós somos um universo particular. Todos nós somos pessoas totalmente diferentes. Cada um com sua genética, cada um com seu histórico de vida, cada um com seu comportamento. Entende? Cada um com seus gostos. E aí você tem que aprender a usar os elementos da vida, da Matrix, a seu favor, pô. Quem só se afunda, quem só fica em sofrimento, é uma pessoa emocional, né? É interessante observar isso. Quando você é muito racional, quando você olha as coisas com objetividade, quando você é uma pessoa pragmática, vê o que funciona na sua vida, o que não funciona você exclui, você é uma pessoa racional. E essa racionalidade vai te causar cada vez menos sofrimento, porque o sofrimento sempre está na emotividade. Então, por exemplo, quando você tem uma memória traumática do passado,
Como eu, né? Eu perdi meu filho. Meu filho morreu afogado na minha frente. E hoje eu consigo lidar muito bem com isso, porque eu entendo que isso não existe mais. É uma questão de um passado que não existe mais, que não me representa mais. Hoje eu sou quem eu sou. É histórico de vida. Serviu para eu aprender que depender de outras pessoas emocionalmente, de ter filho, de investir num indivíduo externo a você, é loucura, é sofrimento. Hoje eu consigo pensar na morte do meu filho como algo que é do passado, e o passado não existe mais. Se não existe mais, para que eu vou ficar revivendo o passado? Tem pessoas saudosistas que só vivem lá atrás, né? E as pessoas muito egocêntricas, muito orgulhosas, não conseguem se desfazer do seu passado, porque é o passado que define a pessoa. Então, quando você é muito orgulhoso, você sofre muito com o seu passado. Isso é orgulho, gente. Seu passado já acabou, não tem importância mais. E aí, eu estava vendo hoje, né? São coisas que me assombram no aspecto do ser humano. Eu estava vendo hoje um casal, né, gay, não tenho nada contra, entendeu? Cada um o seu cada um. Eu não compreendo, né? A minha mente não consegue entender um relacionamento homossexual, eu não consigo entender, é de mim. Né? Talvez uma ignorância minha, não sei. Mas eu não consigo entender como é que seres do mesmo sexo conseguem ter uma relação. Né? Eu não consigo entender isso. Para mim é uma dificuldade que eu tenho. Mas eu aceito porque é o outro. Entendeu? Não sou eu, desde que não seja na minha vida. Cada um faz da sua vida o que quiser. Eu tenho respeito pelas pessoas, não compreendo que eu mesmo acabei ao longo da minha vida desenvolvendo uma espécie de repulsa a relações. Porque eu entendo que relações sempre remetem ao seu aspecto animal, seu aspecto mais baixo, mais imundo, mais sujo. O que é sexo se não uma sujeira só? As partes baixas que estão próximas do ânus, é ali que está toda a sujeira do ser humano. Próximo dos intestinos, né? As regiões infernais, que a religião transformou isso numa mitologia. Né? Diz que o inferno são as regiões baixas. As regiões baixas do corpo humano. Né? Ânus, pênis, vagina. Só tem sujeira. É local de excreção. E também de reprodução. E eu não consigo entender hoje como uma pessoa se relaciona com um sexo oposto. E não consigo compreender mais ainda como se relaciona com o mesmo sexo. Que não faz sentido, né? A relação entre sexos opostos faz sentido para a procriação. Mas a relação entre mesmo sexo não tem como ter procriação. E aí eu estava vendo, né, um casal, 2 homens, que fizeram uma fertilização. Ou seja, utilizaram o sêmen de um e de outro, fertilizaram um embrião, digamos assim, uma célula ovo, né? Criaram um embrião e colocaram esse embrião numa barriga de uma pessoa lá conhecida, né, deles, uma mulher. E aí tiveram um filho parecido com eles, porque é a mesma genética, né? Foi o tal do bebê de proveta. Uma fertilização in vitro. Ou seja, criaram um embrião a partir do sêmen dos dois, que eles mesmos não sabem qual foi o sêmen que fecundou, né? Que gerou esse embrião. E esse embrião foi transferido para o útero de uma mulher conhecida deles, e aí eles tiveram um filho parecido com eles. Então, olha a arrogância, né? Por que esse casal de gays não buscou uma criança para adotar? Por quê? Por causa do orgulho próprio. As pessoas querem, mesmo gays que não podem procriar de forma direta, né? De forma natural, mesmo gays querem filhos à sua imagem e semelhança. Olha quanta arrogância! Queria uma cópia genética sua, um filho de sangue seu, para dizer que é seu, para ser dono, né? Para ter uma cópia sua, ou do casal, cópia genética. Isso é um absurdo total. Isso demonstra que o ser humano é egoísta, egocêntrico, que não está nem aí para criança, quer uma cópia, quer um capricho, né, de ter um filho. E aí esse vídeo aqui hoje é para falar sobre isso, sobre a arrogância dos pais, que querem ter um filho por capricho e acabam criando um inferno nesse mundo aqui.
porque a maioria dos pais não tem condições de dar total atenção a esses filhos. Tem filhos por capricho, como eu falei, não tem filhos para que sejam grandes pessoas, para que tenham toda a informação, todo o conhecimento, todo o afeto dos pais, porque os pais têm que trabalhar, os pais têm que deixar filho em creche. E aí até me pediram aqui para falar sobre isso, né? Sobre a culpa dos pais. É total e absoluta. O sofrimento de uma pessoa está diretamente condicionado aos seus pais. Se uma pessoa também é muito bem sucedida, se uma pessoa também tem tudo de bom, teve toda a educação, teve todas as oportunidades, que isso é raro, também tem a ver com a responsabilidade dos pais. Então, a maioria dos pais coloca o filho no mundo por capricho, não dão o que a criança precisa, não dão a informação, a cultura, a educação, o carinho, o afeto que essa pessoa precisa. E eu estava vendo uma outra situação, né, que teve uma mãe que estava desesperada. Por quê? O filho trabalhava igual um cachorro, né? Já maior de idade. Trabalhava igual um cachorro. E ele mesmo, né? Palavras dele. Eu vi isso numa reportagem na televisão. Ele mesmo falou: eu só trabalhava para financiar minhas baladas, né? Trabalhava para pegar o meu salário e gastar nas baladas. Com o quê? Drogas. Para que essa mãe criou esse filho? Com que moral, com que tipo de educação essa mãe criou um filho para ser um trabalhador, um entregador, né? De moto? A gente sabe que é um serviço perigoso e um serviço também muito cansativo e exaustivo. Porque o cara tem que cumprir uma cota para poder, né, ter a comissão dele, ter o dinheiro dele. Então, esse garoto só ficava se drogando com alucinógenos. LSD, né? As balas, os doces. São chamados de doces, né? De bala, num ambiente de balada. Só que esse jovem acabou experimentando uma droga nova, sintética, muito mais potente do que o LSD. Também é uma droga sintética, um ácido. E ele experimentou essa droga, passou mal, né? Uma semana depois ele passou mal, foi internado, né? Ficou em coma por 3 meses, desenganado. E aí, por sorte, ele acordou contra todos os prognósticos dos médicos, que já desenganaram ele, já tinham desenganado, já estavam a ponto de transferir ele para uma dessas clínicas, né, de paliativo, de cuidados paliativos, porque ele já está para morrer. Só que ele acorda do coma depois de 3 meses e começa a se recuperar. Muito vagarosamente. 1 ano de fisioterapia, começou a andar com andador. Contra todas, como eu falei, todos os prognósticos da medicina. Essa medicina vendida que está aí, né? Sabe muito pouco sobre o ser humano. E aí, eu te pergunto, de quem é a culpa disso tudo, se não da mãe? De quem é a culpa disso tudo, se não do pai? Dos pais, que colocaram esse garoto no mundo, muito provavelmente, sem a menor condição. Porque para o cara ser um entregador de aplicativo, né? Essa mãe e esse pai não deram educação, não deram oportunidades. Muito provavelmente criaram esse garoto largado numa creche para dar nisso aí, né? Alguém que só queria ganhar dinheiro para satisfazer o seu uso de droga nas baladas. Fugir da realidade, ficar doidão, que acabou levando esse garoto para uma situação quase vegetativa. Não farei. Depois de muito tempo de recuperação, quase 1 ano de fisioterapia, ele consegue andar com andador, muito vagarosamente, né? Conseguiu recuperar seus movimentos à custa de muito sofrimento. Poderia até ter morrido, né? Então, para que essa mãe teve esse filho? E aí aparece a mamãezinha falando que tá toda comovida, que tá feliz da vida porque o filho se recuperou. Mas ela não olha a culpa dela. Tem culpa sim. Quem coloca filho no mundo tem culpa sim. A gente não pode tirar a responsabilidade do ser humano adulto, consciente, racional, que responde criminalmente por suas ações e tem que responder também moralmente por suas ações. Colocar filho no mundo é isso. É trazer para o sofrimento. É trazer para toda a sorte de circunstâncias. E se você não tem pelo menos
uma condição financeira alta para poder dar tudo para essa criança, dar atenção, dar educação, dar uma boa alimentação. E nada disso também é garantia de que essa criança não venha com algum problema mental, que não desenvolva alguma doença ao longo da vida, ou que não seja um drogado irresponsável, porque toda educação do mundo que você dá não é garantia de que a pessoa vá corresponder ao que você está dando a ela. Às vezes a pessoa tem tudo e despreza tudo. Ela é uma pessoa diferente dos pais. Tem que se acabar com essa ideia de que os pais estão em simbiose com os filhos, que os filhos vão ser representantes dos pais ou cópia dos pais. Isso é um absurdo. Um filho é um ser. Ele pode ir para qualquer vertente que ele quiser. Tem livre-arbítrio. Você criou um ser, você não criou um boneco para corresponder às suas expectativas. Então, filho não é garantia de nada. E é por isso que nós somos aqui antinatalistas e falamos contra. Olha, vou dizer uma coisa séria. Para mim, a pior pessoa do mundo é a pessoa que quer ter filho. A pior pessoa do mundo, a mais arrogante, a mais ignorante, a mais caprichosa, a mais mimada, é uma pessoa que quer botar filho no mundo. Filho é loteria. Então, os pais têm que assumir essa responsabilidade. É por isso que a gente fala aqui, né? A gente fala, sabe? Alguém tem que falar, já que ninguém fala, né? O mundo é regido por crescei-vos e multiplicai-vos. A religião manda que tenha filhos a balde, né? Quanto mais, melhor, porque a religião vive de caos. Se o ser humano está em sofrimento, se o ser humano está com dor, é isso que a religião quer. A religião está aí para, né, curar as dores. Né? Então ela precisa que tenham muitas pessoas com dores. A religião está aí, supostamente, né, para te ajudar. Para ajudar quem está necessitado, quem está no caos, quem está no desespero. Sem desespero, sem caos, sem inferno, não há necessidade de religião. Entende? Então a religião faz parte dessa matrix de querer o crescer e multiplicar. O inferno na terra. Quantidade nunca foi qualidade. Sabe? E é isso que as religiões querem, é isso que o sistema todo quer. Caos. Quanto mais gente, melhor. Quanto mais carro na rua, quanto mais trânsito infernal, todo mundo ganha, né? Políticos ganham, o Detran ganha, a indústria da multa ganha, a indústria dos acidentes, das mortes, a medicina de bosta ganha. A medicina vive de doença, gente. Será que vocês não entenderam? A medicina não quer ninguém saudável. Ela quebra se as pessoas forem saudáveis. A medicina gosta de velhice, de velhos doentes, caquéticos, gente tomando um monte de remédio. Junto com a indústria da medicina está atrelada a indústria farmacêutica, a indústria do câncer, dos equipamentos, quimio, radioterapia, cirurgias, né, mutilações. É disso que vive a medicina. E disso que vive a religião. Que a religião está atrelada, né, aos hospitais. Existe lugar de maior oração, de maior pedido por orações do que um hospital? Um local de sofrimento? É ali que está Deus, né? É ali que está a religião. É no sofrimento que Deus é exaltado. Não é na felicidade, não é na tranquilidade, não é na paz que Deus é exaltado. Deus é exaltado, Deus é buscado no sofrimento. E é por isso que as pessoas têm filhos para trazer pessoas para o inferno desse mundo aqui. É capricho. Os pais têm toda a culpa. Se não tem por ação, tem por omissão. Porque aqueles que querem caprichosamente ter filhos estão pecando pela ação. E os que botam filho no mundo sem querer estão pecando pela omissão. Então é um sofrimento só, né? E a gente aqui tem que falar contra essa coisa grotesca, animalesca, selvagem, que quer ficar jogando filho no mundo. Os pais têm toda a culpa, toda a responsabilidade. Quando é que um pai e uma mãe vai assumir a responsabilidade sobre colocar um filho no mundo? Que hoje é fácil, né? Deu uma gozadinha, virou papai, virou mamãe. E a criança que se foda, trabalhando para sustentar esse sistema de merda. É assim, né? Então, ficar por aqui. Um abraço a todos. Estamos juntos pela propagação do conhecimento. E
Se você ainda não é inscrito no nosso canal, por favor, se inscreva, nos ajude aqui a propagar essas ideias. Fui!